Boa noite a todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos a essa grande roda de conversa do Projeto Arca dos Saberes. Hoje a gente conta com a presença do indigenista Fernando Schiavini, autor de 3 livros sobre o tema. Me corrija, por favor, Fernando. Ex-servidor da FUNAI, indigenista há mais de 40 anos. Em especial, o Fernando dedicou boa parte da sua vida profissional ao lado da etnia Craoa, entre outras, que ele pode estar falando hoje. O tema da apresentação dele hoje é Protagonismo dos Povos Originários para a Garantia da Segurança Alimentar, um passeio historiográfico pelas práticas alimentares indígenas, em especial da etnia Craô. Então, eu passo a palavra agora para o Fernando Schiavini, e seguindo a dinâmica da oficina da semana passada, à medida que forem surgindo aí contribuições e perguntas, vocês levantam a mãozinha, e aí eu peço para a Tatiana estar me auxiliando nessas inscrições, ok, gente? Então, passando a bola agora para o mestre Fernando Schiavini. É contigo, Fernando. Ok, gente, boa noite a todas e a todos. Prazer em conhecer quem eu não conheço ainda. Já há tempos venho acompanhando aí, não pude participar anteriormente, porque eu estava viajando para locais, inclusive, que não pegavam internet, mas venho acompanhando aí o projeto Arca dos Saberes, junto ao Rodrigo e a Flávia. Espero daqui para frente participar mais, vou ficar, eu acho que um pouco mais quieto agora. Mas, enfim, vamos lá ao nosso tema, né? Como que os povos indígenas, de um modo geral, contribuíram e continuam contribuindo imensamente, né, com a alimentação dos brasileiros, com a segurança alimentar dos brasileiros de um modo geral. Então, eu começo dizendo o seguinte: a agricultura, né? Nós vamos falar primeiro da agricultura, dos materiais que surgiram com a agricultura indígena. A agricultura ela é praticada no mundo, segundo as pesquisas, entre cerca de 11 mil e 10 mil anos antes do presente, né? Então, em vários pontos do mundo, começaram a aparecer vestígios de agricultura. No Brasil também, essa datação é correta, cerca de 10 mil anos, inclusive nos cerrados do Brasil, segundo o professor Altair Salles, né, um dos maiores especialistas de cerrado. Inclusive, parece que apareceu primeiro nos cerrados, pelo menos que até hoje foi detectado, do que nas florestas amazônicas e Mata Atlântica. Mas nos cerrados ela começou a aparecer também há cerca de 10 mil anos antes do presente. E quem que estavam aqui habitando o nosso território do Brasil, de modo geral, e do Cerrado? Os povos indígenas. Então, os povos, quando os europeus chegaram aqui no país, chegaram aqui nessa terra, os povos indígenas já haviam domesticado uma série de produtos da agricultura e domesticado outros frutos do cerrado e da mata, das florestas, como a gente vai comentar mais adiante, mas vamos falar primeiro dessa contribuição na agricultura. Então, só para se ter uma ideia, seria praticamente impossível, inclusive, aos europeus de um modo geral, aos portugueses em particular, penetrar o território brasileiro sem esses conhecimentos indígenas. Como é que eles poderiam trazer alimentos da Europa, né, para longos períodos de penetração, de expedições que duravam anos, parando de rios, etc. Foi praticamente a farinha de mandioca que possibilitou isso. E os conhecimentos indígenas sobre armadilhas de caça, de pesca, de conhecimentos de abelhas, de mel, enfim, de coletas, de caça, pesca, coleta de frutos. Tudo que possibilitou foram os conhecimentos indígenas. E principalmente a mandioca, porque os indígenas não só haviam domesticado e plantavam, né, nas suas roças, privilegiavam, inclusive, grandes roças de mandioca, como já tinham desenvolvido toda a tecnologia, que, inclusive, até hoje é aplicada em praticamente todo o território brasileiro para transformar e conservar a mandioca. Como a própria farinha de mandioca, né, a farinha de puba, a farinha seca, os polvilhos,
né, que fazem os beijus. Então, toda a tecnologia para transformar é até hoje utilizada na maior parte do Brasil, norte a sul, de leste a oeste. A mandioca está presente na mesa do brasileiro. Então, foi a mandioca, inclusive a farinha de mandioca, ela foi a comida principal dos brasileiros. Não era arroz e feijão, como nós estamos acostumados hoje, acompanhado de carne. A farinha de mandioca predominou como principal prato do brasileiro, acompanhando carnes, peixes, etc., até o finais do século XIX, que é 1800, qualquer coisa lá, assim dizem as pesquisas. Então, depois aqui, com as importações de arroz, etc., começou a haver do trigo, né? Começou a haver um novo hábito alimentar. Mas a mandioca predominou realmente, não só durante a colonização, como até o final do século XVIII, a mandioca. Mas não foi só a mandioca, né? Foi a mandioca porque ela é principal. Inclusive, a mandioca ela é considerada pela comunidade científica mundial como um produto estritamente nacional, brasileiro. Ele foi domesticado, está comprovado que foi domesticada no Brasil. Não há mais dúvidas sobre isso. Porque muitas vezes a gente pensa em uma coisa, mas veio da Índia, ou veio da África, a mandioca é brasileira, 100% nacional, assim como o caju e outros produtos que já estão comprovados a sua origem. Mas não foi só a mandioca, né? A gente sabe que o milho, né, por exemplo, o milho que tem hoje uma importância não só alimentar, mas inclusive industrial, que são feitos inúmeros produtos, dezenas, centenas de produtos industriais com milho, inclusive abrasivos, coisa que no Brasil, mas são feitas aquelas coisas que cortam, aquela serra que corta madeira, são feitas às vezes com produtos do milho. É uma série imensa de produtos industriais, mas que é largamente utilizado ainda no Brasil como alimento, o milho. E o milho já estava aqui também, são inúmeras variedades de milho, quando os europeus chegaram. E o milho produziu várias receitas, né, como a pamonha, os mingaus, coisa que nós até hoje, além de cultivarmos, né, continuarmos cultivando, continuamos com as receitas antigas dos nossos antepassados indígenas e os nossos presentes indígenas também, né, porque eles estão aí, eles não foram embora e nem acabaram, não, estão aí fortes, resistentes, continuando com a sua cultura e cada vez preservando mais. Mas, além disso, o milho, a batata doce, que nós já falamos aqui um pouco, a abóbora, né? Os inhames imensos, que chegam a 20 quilos, 30 quilos, abóboras fantásticas, também gigantes, 20, 30, 40 quilos. No dia pesquisando aqui, o cara conseguiu cultivar uma abóbora de 70 quilos, né? Carás, feijão, banana, tudo isso eram plantados na roça, mamão, abacaxi, tudo eram cultivados nas roças indígenas, uma grande variedade de produtos, né? Então, eles nos legaram, assim, esses produtos de maneira fantástica, porque eles são produtos que até hoje são produzidos em qualquer quadrante do território nacional, em qualquer local do território nacional, sem necessidade de insumos, de defensivos, que eles estão 100% adaptados ao nosso território. Desses aí que eu falei, talvez o milho, que hoje é plantado em grande escala, é utilizado algum tipo de adubação em terras que não são próprias para ele e defensivo, porque são monoculturas, então são atacados por pragas. Mas dentro de um processo de variabilidade, de variedade de produtos, que geralmente as roças são indígenas e os brasileiros, de modo geral, do interior, têm variedades, né? Esses produtos são muito bem adaptados ao solo e às condições climáticas, né, do Brasil. Então, são 100% adaptados. Você planta uma abóbora em qualquer lugar
uma abóbora em qualquer lugar do Brasil, ela vai crescer quase que sozinha ali, né? Com a ajuda da chuva, claro, na época das chuvas. Por isso que eu sempre falo que a horta do brasileiro não deveria ser essa horta que nós geralmente fazemos, né, com folhas, etc., que isso não é do Brasil e tem pouco tempo de adaptação. Por isso que dá muita praga, por isso que tem que ficar molhando. Eles não são adaptados ainda ao Brasil. Esses produtos como alface, couve, repolho e esses que a gente chamamos de verduras, na verdade, começaram a vir para o Brasil com as migrações mais recentes, depois após a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, é que foram sendo trazidos. Mas esse material de origem indígena, como falei, o milho, a mandioca, os inhames, os carás, batata doce, estão sendo adaptados pelos povos indígenas no Brasil de 10 mil anos para cá. É claro, alguns mais, outros menos, mas alguns que eles adquiriram, às vezes, de povos de outros países, né? Que eles tinham uma constante migração, conservação. Fernando, eu tenho uma pergunta aqui, Fernando, rapidamente, desculpa, do Edenilson. À vontade. Ele queria saber se você depois podia disponibilizar alguma referência que confirmasse a mandioca como alimento originário do Brasil. Se você tem essa fonte para passar para a gente, passar para ele. A fonte é o que eu aprendi isso com os pesquisadores da Embrapa, com os quais eu trabalhei durante mais de 20 anos, nessa pesquisa e nesse levantamento aí de sementes tradicionais, principalmente junto aos craôs. Eu não tenho a fonte exata aqui nesse momento, mas eu acredito que entrando no site da Embrapa, e eu posso até me disponibilizar a fazer isso também, e botar lá a origem da mandioca, com certeza vai aparecer. Essa informação eu consegui com esses pesquisadores, né? Uhum. Então, essa é uma grande contribuição, então, dos povos indígenas através da agricultura. Se você for ver hoje, em termos geográficos, né, eu diria que, assim, não tenho esse levantamento exato, apenas o Sul e o Sudeste consomem um pouco menos um pouco desses produtos que eu falei de base indígena, do que as outras regiões. Mas o Norte, o Nordeste, o Centro-Oeste, hoje continuam, a população continua a se alimentar basicamente dos produtos de base indígena, que são produtos do pequeno agricultor, né, nordestino, nortista, principalmente na Amazônia, né, e do Nordeste também. Até hoje tem aquelas festas, a festa do milho, a festa da mandioca, né, enfim. Então, parece que não, as pessoas, né, pela nossa educação adquirida nas escolas, que falam dos indígenas, sempre eles faziam isso, eles adoravam o sol, a lua, andavam de canoa, andavam sempre no passado. Além deles estarem 100% presentes nas suas terras, ainda lutando pelas suas terras, plantando, coletando, eles nos legaram essas coisas que nós continuamos fazendo, nos alimentando desses legados, né? Então, falei um pouco da agricultura. Se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, a gente pode responder, né? Mas na alimentação, o legado indígena, a herança indígena é muito maior do que isso, né? Eu falei dos produtos da agricultura. Nós também a população brasileira continua se alimentando dos frutos, né? Tanto dos frutos que foram domesticados, como eu já citei alguns, como caju, abacaxi, maracujá, mamão, banana, foram domesticados pelos indígenas, né? Como as frutas de coleta, que nós sempre citamos, faz parte aqui, inclusive, desse projeto Arca dos Saberes, né? Como o piqui, o cajá, mangaba, buriti, açaí, bacaba, macaú, bauxi. Todos esses produtos, quem nos ensinou a consumir, inclusive as suas receitas iniciais, foram os povos indígenas, e nós continuamos a consumi-los, né?
inclusive eles também. Eu participei de um trabalho. A Flávia depois quer fazer uma contribuição, tá, Fernando? Ok. Então, como eu falei, nós executamos um trabalho junto com a Embrapa, com pesquisadores da Embrapa, por cerca de 20 anos, principalmente junto à etnia Craô, onde, por incrível que pareça, vou contar essa história que foi a conclusão de uma pesquisa que foi feita sobre os frutos do cerrado, o consumo dos frutos do cerrado. O pessoal regional da cidade, da região de Itacajá e Goiatins, onde eles ficam, consumiam basicamente cinco frutos do cerrado, 5 frutos nativos, que aí os básicos, piqui, mangaba, buriti, macaúba, e jatobá, por aí. O povo craô eles detectaram que eles consumiam cerca de 120, se não me engano, quase 120 frutos do cerrado. Eles conheciam e consumiam. Você vê um conhecimento fantástico da flora, né? O conhecimento da flora do cerrado, principalmente dos alimentos do cerrado, né? Se a Flávia quiser fazer agora sua intervenção aí, Flávia, pode fazer. Acho que você queria perguntar alguma coisa. Isso. Então, Fernando, o tema nosso, né, desse curso específico é conservação natural de alimento, né? Sim. Então, eu acompanhei um pouco da feira de sementes, né? Entendi melhor a questão das sementes, a importância do povo Craô para a conservação dessas sementes, o que acaba garantindo, né, a segurança alimentar, né? E então eu percebo também alguns alimentos, né, que eles usam no intuito de conservar. Então a paçoca de gergelim é uma em específico, né? É uma forma de conservação do gergelim, ter ele por mais tempo. A questão da farinha da batata doce, né? E até no material que eu compartilhei com o pessoal ontem sobre salga, eu comentei sobre o sal de índio. Então, assim, eu queria só ressaltar a importância desses povos, né, em práticas alimentares e na busca de alternativas. Então, por exemplo, o sal de índio não é propriamente um sal, né? Ele confere um sabor, né? Mas segundo até a própria Simone, que já experimentou, disse que é muito, muito amargo, né? Um sal amargo, mas que é uma alternativa, né? Também de busca de utilizar o que tem disponível, né? E aí eu queria ouvir um pouquinho de você nessas suas andanças sobre a conservação, não só dos alimentos, o que você percebeu, enfim, e também a questão da conservação das sementes. Pois é, os indígenas, sim, eu estava fazendo uma Só um parêntese, Fernando. Se você quiser que eu compartilhe alguma imagem de alimento, né? A gente tem bastante alimento aqui dos craôs aqui no banco. Aí você vai me falando que eu vou compartilhando, tá ok? Rodrigo, tem uma pessoa querendo entrar. Você que pode autorizar, o Danilo. Eu estou aqui. Já entrou. Já entrei. Ok. Pois é, Flávio, não, eu estava chegando lá. Inclusive, dei uma introdução aqui para chegar exatamente isso. Eu falei um pouco da farinha de mandioca. Na verdade, é isso aí. Os povos indígenas, as tribos indígenas, de modo geral, praticamente já tinham desenvolvido formas de conservação de vários produtos, né? A mandioca, falei o primeiro, né? Que foi a farinha, os polvilhos, que são retirados, são conservados e tal. Existe a farinha da batata doce, né? Que o Rodrigo deve mostrar aí algumas imagens daqui a pouco. Existe farinha de banana. Eu lá nos Munduruku, que acabei de voltar de lá no Pará, eu estive lá recentemente, tem 2 dias que eu cheguei de lá, né? Eles continuam fazendo, por exemplo, a farinha de banana verde, fantástica, né? A farinha de peixe, fazem lá também. A farinha de peixe chamada piracuí, foi uma forma que eles encontraram, a forma mais
mas até hoje, né, reconhecida como a melhor forma de conservar peixe é a farinha de peixe, até 10 anos, bem embalada, do jeito que eles fazem, folhas de bananeira braba, em paneiros bem amarrados. Já foi comprovado que fica tipo 10 anos sem nenhum problema de conservação, né? Existe muito na Amazônia o chamado pão de índio. O pão de índio é um pão de milho macerado, muito duro, que eles enterravam em determinados pontos da rota que eles tinham de caça, de pesca, que até hoje, né, são achados, são encontrados, esse pão em perfeitas condições, em condições de serem consumidos, né? Deixa eu ver mais, tantas formas da mandioca, né? A farinha seca, a farinha de tapioca, o polvilho doce, o polvilho azedo, a massa puba. Talvez poucas pessoas saibam falar o que é a massa puba. Ótimo para bebês, né? Eu tive meus filhos mais velhos, 2 mais velhos que eu tenho, estão com mais de 40 anos, alimentados na Amazônia, por esse povo que eu fui visitar lá agora, os Munduruku, basicamente com farinha na primeira infância, farinha de banana alternada com massa puba, farinha com mingau de massa puba, mingau de banana, de farinha de banana, porque uma prende, o outro solta. Então, um dia você dá um, da outra. As crianças super saudáveis, né? Por aqui eu nunca vi a farinha de banana, mas ela é muito boa também. Enfim, essas formas todas de conservação do milho, né? A própria farinha de milho também, que existe, né? Parece que a doutora Clara aí, que, aliás, imenso prazer em saber da senhora, doutora Clara, imensa admiração que eu tenho pela senhora. Dizendo aí que o brasileiro, tudo que se transforma em farinha, se come, né? Então, é isso, porque isso aí é um legado muito antigo. Os nossos avós, os nossos bisavós. As nossas avós eram indígenas, as nossas bisavós eram indígenas. Até hoje, segundo constata um estudo da UFMG, cerca de 64% do sangue do brasileiro, do tipo sanguíneo brasileiro, a genética, é de base indígena, e principalmente na linha feminina. Porque os europeus vinham, principalmente os homens, chegavam aqui ou escravizavam, enfim, procura de mulheres. Então, elas foram nossos avós. Por isso que, né, essa conservação de alimentos já é muito antiga, né, dentro do Brasil. Eles sempre conservaram, né? Inclusive a banana passa, secar, né? Cercar frutos, banana, a raspa do buriti, a raspa do caju, várias formas aí muito antigas no Brasil de conservação de alimentos. Enfim, assim, basicamente essa é as informações, né, que eu tenho. Gostaria que vocês também interferissem aí, perguntassem, que a gente vai lembrando de mais coisas. Alguém tem alguma? A Daniela fez uma colocação interessante. Fala aí, Dani. Uhum. Não, eu penso que é muito importante a gente pensar, né? Eu estava escrevendo o início da frase, né? O papel da mulher da Índia, né? Como um papel muito ativo, né? Na produção da memória, da história, né? Da segurança alimentar, da reprodução cultural, do próprio afeto, né? E da reprodução das próprias tradições. Porque numa das primeiras mesas foi uma frase que me impactou bastante, né? Eu realmente não me recordo quem falou, que disse o seguinte: nós precisamos comer o cerrado, né? E aí eu trago essa contribuição, porque eu acho que na América Latina inteira, pelo menos as comunidades indígenas e os povos em resistência que eu tenho estudado, né, tem o papel da mulher muito importante nisso, e normalmente ele vem também através da memória e da memória alimentar. É só uma contribuição, Fernando.
Ótimo. É porque eu friso isso bastante, quando eu posso falar em algum lugar, porque a gente tende a esquecer a herança indígena, né? A gente tem a propensão de não lembrar deles. É como se a coisa tivesse começado ontem conosco aqui, porque a escola nos ensinou já no passado, agora está melhorando um pouco, né? Tem uma lei aí que exige que se conte as histórias, culturas indígenas. Mas no passado, eu quando estudei, sempre ouvia falar dos indígenas no passado. As forças econômicas dominantes, né, que sempre dominaram o Brasil, sempre quiseram se ver livre dos indígenas, até hoje. É o que a gente está vendo aí, né? Melhor que estivessem mortos todos, né? O grande capital aí. Então a gente tem a tendência de esquecer essa herança fantástica. E olha que nós estamos falando aqui só de alimentação, né? Se formos falar de remédios, nós formos falar de sons, de ritmos, de música, então vai sair muito mais coisa. Então, eu sempre gosto de frisar isso. Além da antiguidade dos produtos, que são cultivados de 10 mil anos para cá. Olha, o Brasil tem 521 anos, né, que os europeus chegaram aqui. Nós estamos falando de 10 mil anos. Né, que eles vêm adaptando esses materiais no nosso solo, no solo do Brasil. Né? E a gente se esquece disso e continua nos alimentando, Muitas pessoas que têm verdadeiros preconceitos, né, contra os indígenas, que eles são isso, são aquilo, não trabalham, ficam da terra, estão se alimentando seus filhos, seus pais os alimentaram, seus avós alimentaram seus pais com os produtos que eles nos deixaram. Isso é muito pouco conhecido, né? Muito pouco falado. Claro, sim, quando na minha época também de escola, né, moral e cívica, né, os indígenas eram totalmente tutelados pela FUNAI, né, no governo militar, e muitas vezes confinados, como foi o caso dos Krenaques, né, o que é uma grande tristeza. Então, quer dizer, eles são quase eles foram transformados em quase seres mitológicos, né, fantasiosos realmente para a população urbana do país, né, nas escolas do país, né, tanto é que o termo indígena, por exemplo, é muito pouco colocado, né? É índio, a gente chama de índio. Tem aquela expressão clássica, e eu acho que toda a classe média escutou no Brasil, né? Isso aqui é programa de índio, isso é programa de índio. É o preguiçoso que não trabalha, né, que ganha terra, que o governo sustenta, né, e mais atual do que nunca. Primeiro, esse trabalho de resistência e de trazer, né, essas mesas virtuais, essa pandemia, de alguma forma está possibilitando esse diálogo. A gente tem gente aqui no Brasil inteiro, né, tentando pegar conhecimento, trazer. Eu já ouvi falar muito de você, Fernando, pelo Emerson Guerra, que é um grande amigo, né? Enfim, quero saber tudo que você puder contar para a gente. Obrigada. Bom, Fernando, o Ednilson levantou a mão. Câmbio, Ednilson. Pronto, Fernando, obrigado pelos esclarecimentos que você tem trazido aqui para a gente, nessas contribuições. Já não conhecia antes, mas só nesses minutos de fala já virei um grande admirador do seu trabalho. Parabéns, né, pelas colocações. Só contribuindo com a questão do conceito de indígena, esse conceito de índio, ele vai aparecer na nossa história com os portugueses, né? Quando eles chegam lá em Goa, na Índia, no início do século XVI, e aí eles vão olhar para aquela população com aquela pele mais escura e vão chamar de índios. No sentido epistemológico da palavra, índio quer dizer não civilizado. E daí, quando eles vêm para o Brasil, trazem também a mesma terminologia. A visão colonial é que o índio é não civilizado. E aí o índio dá um show, né, de civilização, de cultivos, e os ajuda a sobreviverem nessa empreitada colonizadora, apesar dela ter sido banhada com muito sangue, suor e lágrimas, né? Especialmente dizimando a população indígena. Achei muito interessante a colocação que você fez sobre a questão da mandioca, porque, juntando os fatos,
a gente pode chegar tranquilamente a essa conclusão. Haja vista que as publicações recentes, né, como Bottini e outros, falam que a mandioca é um dos alimentos estruturantes da América, né? E aí, especialmente da América do Sul. E que se você quiser pensar em 3 alimentos que unem as Américas, seria milho, batata e mandioca, especialmente mandioca aqui na América do Sul. E saber que a mandioca tem essa origem, né, brasileira é muito interessante. E na questão das populações indígenas, você traz um fato aí muito, muito interessante também. Se a gente localiza as populações indígenas aqui em 11.000, 10.000 antes de Cristo, a gente está falando de paleolítico, né? E da idade da Pedra Lascada, o tempo mais antigo da humanidade. E aí já começa a surgir algumas instigações. Lá na Paraíba, em São Raimundo Nonato, no Parque do Homem Americano, a professora Niede Guidon traz pesquisas que falam da presença humana naquele sítio há coisa de 50.000 anos antes de Cristo. Então, imagine, né? Como pode ser mais antiga ainda essa nossa história aí com a mandioca. Achei isso muito interessante. Obrigado por essas informações. Sim, eu conheço o trabalho da Niede Guidon também. Elas têm, inclusive, uma certa polêmica com esse outro pesquisador, Altair Salles, né? Que pesquisou mais no Cerrado, essa presença humana. A Niede bota entre 40 e 50 mil anos, e ele coloca aí entre 16 mil, sei lá, anos antes do presente, não antes de Cristo. Geralmente, antes do presente, ok. Mas, de qualquer forma, é muito antigo. É muito antigo. Essas datações são polêmicas mesmo, você não tem como saber com tanta exatidão, né, as coisas. Mas está falando em milhares de anos, em milênios de anos, né? Muitos milênios, essa contribuição. Então, é isso. O Rodrigo poderia mostrar, então, Rodrigo, a gente poderia falar um pouco aí sobre... você tem umas imagens aí lá dos craôs. Nos craôs, a gente desenvolveu um trabalho lá durante muitos anos, né? De recuperação dessas sementes. Muitas etnias no Brasil estavam perdendo essas sementes, porque não eram prestigiadas, porque os órgãos governamentais levavam sementes híbridas, hoje nem são híbridas mais, são transgênicas, que contaminavam essas sementes, uma série de problemas. Os massacres, as correrias foram deixando para trás, de forma que os craôs, que é o povo que eu trabalhava no momento, convivia com eles, eu observei que estavam numa situação muito ruim alimentar, plantando basicamente arroz, né, arroz com monocultura, e iniciamos um processo junto com eles, né, de recuperação dessas sementes, e foram feitas aí, né, entre a década de 90 até 2013, 10 feiras de sementes, onde vinham 20 ou mais etnias do Brasil inteiro buscar semente com os craôs. A Embrapa apoiou esse trabalho. Enfim, foi um trabalho, quer dizer, para mim foi um trabalho fantástico, assim. Eu aprendi muito, né? Considero um dos melhores. Essas imagens aí são da última feira de sementes, inclusive lá que houve lá na Cachoeira, que o Rodrigo estava presente, né? Alguém perguntando aqui se eu vi algum alimento conservado com cinzas. Não, alimentos não. Os craô e outros povos usavam cinza para conservar as sementes, os grãos, para não dar caruncho, não dar aqueles insetos que comem o miolo da semente. Então, eles misturavam com cinza e pimenta e jogavam em cabaças secas, né, e tampavam bem, deixavam em locais onde a fumaça, né, ia defumando, assim, na cumieira das ocas, para que a fumaça também ajudasse que não juntasse insetos. Mas nunca vi conservar alimento direto assim para consumir com cinzas, não, né? Mas, enfim, esse trabalho aí rendeu bastante, né, coisas, assim, além de um reconhecimento dos craôs, praticamente uma independência das sementes externas, que eram fornecidas todos os anos pelo governo, vinham de qualquer lugar, compradas aleatoriamente, através de licitações. Enfim,
uma coisa horrível, os craô praticamente passando fome, né? Pelo menos uma fome branca, digamos assim, porque estavam submetidos à monocultura do arroz. Nem a mandioca eles já estavam plantando mais, ou muito pouco, né? Porque o arroz foi vendido como uma rendição econômica, que eles iam ficar ricos e tal, eles acabaram entrando nessa conversa e deixando também de plantar as outras coisas. Então, essa recuperação dessas sementes, algumas aí, ó, de alguns inhames, de batatas, de feijões, de favas. Então, começou-se esse trabalho e que se espalhou depois para praticamente todas as etnias do país, de alguma forma, começaram também a recuperar, estão recuperando as suas sementes, estão tentando ficar livres dessa dependência por materiais externos. E esses são os materiais que, como eu falei antes, dão em qualquer terra brasileira. Qualquer lugar que você plantar esses produtos que estão aí, outros que devem aparecer aí, o milho, as mandiocas, aí, ó, aí açafrão e gengibre, parece. Açafrão, claro, uma coisa mais adquirida, não tão antiga no Brasil, acho que veio do Oriente. Aí, ó, Mas o gergelim aí. Também, segundo eles, não era tão antigo deles, mas adquiriram e estão plantando também nas suas roças. Enfim, foi um trabalho que me trouxe muita satisfação. Feijão andu, esse é o feijão andu, né? Que também é muito antigo, mas parece que é africano. O que deu certo para algumas roças indígenas, quando o Edmilson estava falando aí, né, que ele é negro, porque os negros também contribuíram quando eles começaram a vir para o Brasil, né, escravizados. Por exemplo, o quiabo foi introduzido nas roças indígenas, a cana, se não me engano, foram os negros que trouxeram também. O que mais? O próprio feijão andu, feijão guandu, alguns falam, é africano também. Esse é o urucum, que eles cultivam muito também, né? Como todos os povos indígenas, é universal dos povos indígenas. Agora, o urucum é nativo, né, Fernando? Ele é domesticado, ele é nativo do Brasil, mas eles plantam nos terreiros, enfim, cada família tem suas plantações para fazer aquele bolo com quais se pintam, principalmente, e ele é consumido como remédio também, principalmente. Essa massa vermelha que está aí na imagem, né, Fernando? Que é a massa que eles fazem para... Aí tem uma pequena pão, né? Um pão de urucum, como eles falam. Essa massa que se passa o óleo e se pinta o corpo. As pinturas corporais são basicamente com urucum e genipapo, né? Então, o urucum é tipo uma planta sagrada para os povos indígenas, e comum em todas as etnias cultivam e usam urucum. Não tem nenhuma que não faça isso. É tipo universal, né? Pimenta, vários tipos de pimenta estão aparecendo aí. Então, é muito rico. Aí, abóboras, favas, ao quiabo aqui já presente, se não me engano, né? Carás. Não sei se vai aparecer a mandioca aí, que a mandioca é tão comum lá agora, já de novo, ainda bem que voltaram a privilegiar a mandioca com esse trabalho que a gente realizou. Olha o milho crioulo aí. Milho crioulo de várias... Essa feira que o Rodrigo documentou, foi esse ano, foi uma feira relativamente pequena. Por causa da pandemia, eles não conseguiram reunir nem todas as aldeias craô, inclusive as mais distantes, que são mais lá para o fundo, que plantam mais, que tem mais... Houve uma limitação, né? Tanto de recursos para transporte. A Flávia quer dar uma contribuída aí, professor. Diga, Flávia. Fala lá. Ô, Fernando, uma coisa que, pelo relato do Rodrigo, me chamou muita atenção é que todos os dias eles se reúnem, né? Todos os dias eles se reúnem. Então, isso foi uma coisa que me chamou a atenção. E eu queria saber, nesse processo, você está falando do urucum, está falando de colheita, está falando de produção, essas relações familiares, né? Como que isso é distribuído, juntando um pouco com a fala da Dani sobre as mulheres, né? Até que a questão da batata doce em específico, né? Quem planta a batata doce é a mulher, né? E quem colhe, quem processa.
Então, se pudesse falar um pouco dessas relações familiares, desses momentos de troca, se eles conversam sobre isso, se isso já é incorporado, se, não sei, a distribuição de tarefas, por exemplo, era isso. Bom, começando pela distribuição de tarefas, assim, é bem nítido, né? Hoje a coisa toda está em mudança, como no mundo inteiro, as culturas, mas existe, tradicionalmente, uma divisão muito nítida do trabalho masculino e do trabalho feminino. Cada um sabe exatamente o que fazer e faz sem ninguém reclamar. Existem as funções masculinas, existem as funções femininas. Alguns artesanatos, por exemplo, são homens que fazem, outros são só mulheres que fazem. Algumas coisas são só homens que plantam, outros só mulheres que plantam. Isso aí já é bem definido, é muito antigo. Hoje há uma reclamação, digamos assim, principalmente da mulher, como não poderia deixar de ser, porque o homem foi perdendo as suas funções principais, o homem tribal, o homem indígena, porque ele era basicamente caçador, né? Caçador e guerreiro. Ele protegia o território das outras tribos, das invasões, etc. Ele era preparado para isso. E na parte da agricultura ele fazia mais o trabalho bruto, realmente, é o trabalho de limpar a floresta, derrubar, brocar, derrubar, queimar, tirar os galhos. E ele e a mulher plantavam, e depois a roça era pertencente à mulher, basicamente. Né? Ela que é a dona da roça, ela que decide a hora de ir lá, de tirar os produtos, de mexer na roça, etc. e tal. Então, essa é uma coisa bem nítida, assim, essa divisão de trabalho. Né? Agora, quanto à distribuição, aí é mais complexo. Aí entra no tema de um novo livro que eu estou escrevendo, devo publicar esse ano ainda, que chama O Tribalismo, que vai explicar como é que se dão essas relações com relação com o território e tal. Depois vocês me leem aí, deixa eu só comentar isso aí. Porque os indígenas eles não procuram lucro, eles não são capitalistas, né? São pré-capitalistas, eles não, e continuam pré-capitalistas, eles se negam a entrar de cabeça no trabalho. Hoje eles trafegam, digamos assim, em dois sistemas. O sistema deles, antigo, ancestral, que não tem escrita, não tem moeda, não tem propriedade, e outro que é a nossa sociedade, né? Essa chamada, entre aspas, civilização, que de civilização tem muito pouca coisa, mas que tem o dinheiro, tem posses, tem etc. e tal. Então, eles conseguem, inclusive, coletivamente fazer isso, tanto individualmente como coletivamente, através de associações, dessas entidades que eles abrem, que vão dialogar com o capitalismo, mas continuam exercendo a sua cultura de maneira integral, praticamente integral, dentro de uma organização muito antiga e muito forte, muito complexa. Né? Então, a distribuição da produção se dá principalmente pelas relações de reciprocidades que umas famílias têm com as outras, pelos casamentos, pelos parentescos, né? E pelas festas, pelos rituais. Uma determinada família precisa pagar, entre aspas, como eles dizem, uma festa para a aldeia, então ela vai plantar uma roça, ou a aldeia inteira vai se mobilizar e plantar, e caçar, e ir atrás dos produtos para fazer uma grande festa, por exemplo, de iniciação das crianças. E assim vai. Então, é através dos rituais e do parentesco que são distribuídos. Todo o excedente vai para esses rituais. Não há essa coisa do lucro, eu vou plantar para poder vender e ficar rico, não. Só os rituais, principalmente os craôs, continua muito ritualístico, executando as suas festas antigas, seus rituais antigos, muito fortemente. Fernando. Mas aí parece que umas perguntas aí. Fernando, em relação a essa questão da divisão social do trabalho, eu percebi que tem algumas funções lá que eu vi lá nos craôs que realmente são os homens que executam, outras são as mulheres, mas em relação ao preparo do alimento, eu percebi que o manuseio do fogão a lenha, né,
ele era realmente assim de domínio feminino. Mas em relação à técnica anterior ao fogão a lenha, que é o muquem, que em algumas regiões também eles chamam de caeira, né, ou fogo de chão, eu percebi que tanto os homens quanto as mulheres, eles de comum acordo, eles manuseiam, né? Então aqui tá uma imagem aqui, vocês estão vendo? Do que seria esse muquem, né? Que é um intercalamento, né, no caso aqui do Tocantins, de uma pedra canga, que é uma pedra bastante rica em ferro, então é uma pedra que tem uma propriedade calorífica alta, né? A madeira do cerrado também é uma madeira muito rica em óleo, então você tem realmente o muquem é um excelente forno para assar esses alimentos. Então, algum desses alimentos festivos e ritualísticos que o Fernando está se referindo, a gente tem umas imagens para botar depois, eles são, na verdade, processados nesse sistema aqui do muquem. E o interessante é que, no caso aqui do muquem, eu queria compartilhar uma imagem aqui que não só os homens, mas como as mulheres. Nesse caso, não há uma divisão definida, né? Então Não, tem aqui uma imagem. há uma divisão na construção do muquem, na feitura do muquem, porque esse muquem é um trabalho pesado, esse tipo de muquem. Agora eu peguei uma imagem. Lenha, pedra, Eu peguei uma imagem agora que eu vou mostrar para vocês, que é uma imagem acelerada, muito interessante, que são duas mulheres construindo o muquem do zero. Dá uma sacada aí, gente. Mas aí, a fase final, assim, você tem o processo todo, assim, depois é enterrado, jogado terra em cima, isso aí é os homens que fazem. Os homens basicamente fazem um trabalho para a feitura desse muquem. Esse é um muquem pequeno, é apenas uma família que está fazendo um pequeno... Um muquem de duas bocas, né, Fernando? Não. É porque o muquem, essa palavra muquem, representa várias formas também de, né, é bom para a Flávia saber disso, são várias formas de boquear, né, alguma coisa, ou carne, ou peixe, ou um bolo, como é o caso aí, né? Que tem, por exemplo, o muquem de giral, que é aquele que você faz um giral, bota o fogo embaixo, aquilo é um muquem também. Tem o muquem, aquele, eu esqueci o nome, você enterra na areia, você faz o fogo e enterra debaixo do fogo. Ou uma batata, um peixe no Maranhão eles chamam de caeira, no Maranhão. Caeira. Não sei se aqui também é esse nome. Você enterra, né, com a fogueira em cima ali, enquanto a terra está quente, né, um peixe na bananeira, aquilo também é um muquem. Esse é um muquem de pedra, né? Quer dizer, esquenta-se as pedras, espalha-se as pedras, bota o produto em cima. No caso dele, principalmente esses bolos ritualísticos, que podem ter 2 metros por 2, assim, imenso. Esse aí, no caso, é um bolo pequeno, porque é uma família que está fazendo para trocar com outro durante essa festa. Mas tem os bolos coletivos, assim, de toda a aldeia, são imensos. Então, por isso que precisa os homens ajudarem também, porque tem uns trabalhos pesados, assim, buscar pedra. Ô, Fernando. Enterrar o paparuto, né? Então, Fernando, dentre esses alimentos ritualísticos, você podia... E aí tem um desses realmente é 100% indígena, ou 100% craô, que é o paparuto. Eu queria que você falasse um pouquinho para o pessoal
o que é o paparuto, mas o que o paparuto, na verdade, agrega em termos de sincretismo, porque eu estou com umas imagens aqui muito legais, e o paparuto é feito no Muquem. Aí eu queria que você falasse um pouco, eu queria passar aqui umas imagens do processo do paparuto. Né? Uhum. O certo é que nós falamos paparuto é aportuguesado, o nome próprio que os crioulos utilizam é porcupu, que basicamente, literalmente, significa bolo de mandioca. Mandioca. Eu vi eles falando berubu para mim. Berubu, berarubu ou berubu também é uma generalização português que alguém fez, ou alguma etnia. Mas o nome próprio para caraú, para esse bolo, chama porcupu. Por é mandioca, cupu é bolo. Mandioca, bolo, um bolo de mandioca. Então, segundo a mitologia, né, dos crioulos, eles não tinham agricultura, eles não sabiam plantar nada, segundo os mais antigos, eles comiam pau-puba, que hoje eles associam à farinha de puba, ou farinha de taú, aquele pau que se desmancha, está podre, mas misturavam com a carne, misturavam com os alimentos, porque não sabiam plantar nada. Aí uma estrela desceu, né, Cachecoi, se apiedou de um rapaz solitário, que não tinha esposa, e solteiro, no pátio, desceu. Enfim, resumindo, se juntou com ele, e passou a morar com ele. Ele escondia ele dentro de uma cabaça, essa estrela. Enfim, foi essa estrela que ensinou praticamente tudo a eles que eles plantam hoje, o milho, a mandioca, e ensinou a fazer o paparuto. Então você vê que é um prato muito antigo. Está na mitologia, está né? É mitológico. Como a mandioca também é muito antiga, nós chegamos aqui, chegou alguém a falar até 50 mil anos, 40 mil anos, em Ed Guidon, eu falei 10 mil anos, mas é muito antiga. Então, você vê que é um prato muito antigo e foi incorporado em todas as festas. E eles não permitem que se mude esse prato, né? Essa receita, porque ela é ancestral mesmo. Então, é basicamente a massa da mandioca ralada, né? Da macaxeira, no caso, ralada. Não é espremida nem nada, é ralada na hora, jogada ali. E depois recheada com carne, pode ser com peixe, pode ser com qualquer carne, de ave, ou de boi, ou de porco, qualquer caça, digamos assim. Hoje é mais boi, né? Até frango, porque a caça está praticamente acabando. Mas, enfim, aí depois é consumido ritualisticamente por todos da aldeia. Depois o ritual, geralmente na manhã, canta-se a noite inteira. E de manhã todos vão fazer uma refeição comunal, né, e cerimonial ali, onde todos participam. Então, ela é uma O paparuto é enterrado aí no Muquem, né, Fernando? Ele foi enterrado aí agora. São os homens, né? Os homens entram em ação aí agora, espalhando as pedras. Ali é muito calor, está quente, eles estão espalhando as pedras para se jogar o embrulho desse bolo, né? Falei, esse aí está relativamente pequeno, e tem bem maiores. E depois, não sei se você pegou o processo, é enterrado. Está em cima, e parece que tem dois, inclusive, né? Tem dois. Esse é lá do Odílio, lá do cacique. Colocaram dois no Muquem só. Nunca tinha visto, inclusive, isso aí, não. Mas tudo bem. E agora aí a próxima... depois que ele... Mas... isso aí já é ele pronto, né? Passou no dia... Isso é no dia... Tá travando. É o seguinte, né, Fernando? Se não der, ele já está pronto aí. Mas ali você deixou de mostrar uma parte aí que eles jogam terra em cima, né? Jogam mais folhas aí para não entrar terra dentro do embrulho e jogam terra e fica a noite inteira enterrado. De manhã vão lá, desenterram e tem essa refeição comunal aí. Faz parte de todos os rituais que eles fazem. É obrigatório esse bolo. Nunca vi nenhuma festa que não tivesse esse porcupu, né? O paparuto. Isso aí é o paparuto no pronto para comer, né? Isso é o dia seguinte, né? Quando ele ficou a noite inteira quase assando, né? Aí, no dia seguinte, eles abrindo. Não estou vendo aqui, não está saindo para mim aqui, ó, a imagem.
Tá sem a imagem, Rodrigo. Uhum. Ok. Aí ele é assado já, né? Um pedaço dele, claro. Um pedaço dele assado fica... Eu gosto muito. Fica uma grande pizza, né, de mandioca com algum recheio e um pouco parecida com o mané pelado, mas um pouco mais, digamos, grudento, né? Não tão solto, porque eu acho que o mané pelado leva a outras coisas. Mas é um bolo de mandioca muito antigo, uma receita muito antiga, indígena, essa aí. Ancestral mesmo, mitológica. Está na mitologia deles, né? Do aparecimento das sementes, da agricultura e tudo mais. Entendeu? Então é isso. Além disso, tem o beiju, parece que você tem umas imagens do beiju. Beiju é outro alimento, outra receita, digamos assim, indígena, também largamente utilizada, não só por todas as etnias no Brasil, como o beiju. Também da mandioca, só que é espremido, né? E o beiju craô, ele é 100% integral. Ele é feito porque os xinguanos, por exemplo, eles tiram o polvilho e fazem o beiju do polvilho, e não da massa integral. Os craô fazem da massa integral. Eles ralam, lá, espremem no tapiti, né? O tipiti, alguns conhecem como tapiti, outros tipiti. Lá, espremendo, tirando o caldo da macaxeira, que é botado. Eles não têm muito costume de tirar o polvilho, assim, não dão muita importância ao polvilho. Eles querem a massa integral. Ela faz ali já passou pelo tapiti, e aí vai para a panela. Aí é desmanchado de novo, né? Fica bem... E vai para a panela, esquenta. Olha, alguém dizendo aí, Lucilene, que cresceu comendo beiju, ótimo. E aí está o beiju, né? O beiju genuinamente craô, integral, gostosíssimo. Você come de manhã, passa a manhã sem ter vontade de comer, alimenta mesmo, muita fibra. Eu gosto muito. Quando estou lá, faço questão de procurar, né? Mas que imagens que você tem? Também sou apaixonada no beiju. O que eu reparei, Fernando, em relação ao beiju, sabe o que eu reparei? Que tanto nas áreas quilombolas, claro, de herança indígena, que eu fui no interior do Maranhão, quanto com os craôs, eu reparei que esse beiju, ele tem esse aspecto, ele fica bem fofo, tá vendo? Isso. Igual... E é diferente, porque, por exemplo, tem algumas regiões de Minas Gerais, o beiju, ele tem aquele aspecto mais fininho, mais quebradiço, eles fazem até um enroladinho, né? É porque é feito só do polvilho. Isso aí Tá. é integral. Certo. E eles fazem do jeito que é isso, ele fica fofinho, ele fica muito gostoso. Aí realmente fica uma iguaria sem igual. Isso aí, né? Com outras O coisas. gergelim, queria passar aqui o gergelim, ó. Alguém falou com coco ralado e tal. Então. É verdade. Junto com o coco ralado e o azeite de coco é ótimo. Então, só que elas não gostam muito, como eu falei, os indígenas, de modo geral, são muito tradicionalistas, né? Não gostam muito que mexam, assim, deixou para nós, nossos antepassados, eles não gostam de ficar misturando coisas. Uma vez eu e a Simone fomos fazer e eu, com toda a minha experiência que eu acho que eu tenho, eu me meti, falando, vamos misturar umas coisas nesse paparuta aí, botar uns troços aí no meio. Eu quase apanhei. Ô, Fernando? Quase apanhamos lá. Eu queria confessar um negócio para você. Quando eu fiz essas imagens da farinha de gergelim, fui acompanhando, né? Esse aí, ele pilou, né? Ele botou o gergelim no pilão e obteve essa mistura aí. Mas a massa de mandioca, foi com a farinha mesmo? Exatamente. Aí eu falei, o que vocês botaram aí nessa farofa de gergelim, né? Aí eles falaram, não, a gente botou massa de mandioca e adicionamos açúcar cristal. Então...
Foi um flagrante. Uhum. Né? Nessa aí eles botam açúcar. Já estão Uhum. botando sal no paparuto também, os mais jovens. Né? Mas, como eu falei, o gergelim não é tão ancestral assim. É uma coisa introduzida mais recentemente. Agora eu queria passar aqui, Fernando, além do arroz, que eu estou passando rapidamente. Pilando arroz. É um arroz maravilhoso. Uhum. Ai, que foto linda, hein? Parece até uma... Eu estou procurando aqui, cadê, meu Deus? Eu estou procurando agora aqui, a... Farinha de batata? Exatamente. Uhum. Farinha Mas de você vai batata. fazer aí, parece que eu ouvi você falando aí que eles próprios vão falar, né? Deve ser por isso. Deixa para eles. Não, tá aqui, ó. Não, próxima... tá aqui a farinha. Uhum. Não, na verdade a gente tem um material bem aprofundado da farinha. Aqui, no caso aqui, é só uma amostra, para você falar um pouquinho, Uhum. né? Armazenagem, enfim, né? Da questão aí. Sim. A farinha de batata, aí eles fizeram cozida, mas pode ser também moqueada, né? Assada, né? Assada nas pedras também. Ou pode ser cozida. Aí eu acho que eles preferiram fazer cozida. Pela quantidade. Aí depois ela é desmanchada, né? A sua massa, tirado a casca, vai para as esteiras, né? Para secar o sol e seca aí e vai desidratando. Elas falam que dá muito trabalho porque precisa ficar mexendo, ela gruda na esteira, né? Então, seria uma das razões falar que as novas não querem mais fazer porque dá muito trabalho. Outros falam que não tem, os homens não fazem esteira, porque essas esteiras quem fazem são os homens, né? Então, não querem fazer isso. Essa palha é de quê? Essa palha é de buriti? Esteira de fibra de buriti. Fibra tirada do olho do buriti. Uhum. Então, mas essa farinha era muito usada, segundo eles, no passado. Ela fica com esse aspecto aí. Esse aspecto aí, ela fica meio dura, que depois você desidrata, pode fazer bolos, pode mingaus, bolinho, o que você quiser com ela. Só botar água que ela reidrata. Ela fica bem seca, conservada por longos períodos também. Segundo eles, essa farinha era principalmente utilizada para... Era uma festa que eles, inclusive, os crioulos não fazem mais. Alguns parentes deles, os Canela, no Maranhão, lá, por exemplo, ainda fazem. Que eles... Como é que chama? Isolavam, né, os rapazes, o Valdo, que já estavam no último grau de formação, que são vários rituais, desde do tipo 7, 8 anos, quando eles colocam criança nos primeiros rituais e que ela começa a ter uma vida social e uma educação que é através dos rituais, através dessas festas. Aí tinha uma última festa que era praticamente a formação do homem. A formação que ele ia escolher, a função que ele ia ter na aldeia, aquele caçador, ia ser cantor, ia ser corredor, ia ser cortador de tora, tem várias funções e a pessoa se especializa. Então, os meninos, os rapazes ficavam isolados numa casinha, só podiam ser vistos pela mais velha da casa, a avó, que ia lá dar comida para ele. E a comida era a farinha de batata doce. Era basicamente a farinha de batata doce que ele comia. Então ele saía muito forte, as pessoas ficavam tipo quase um ano, era de 6 meses a 1 ano esse isolamento, o homem ficar sozinho, o rapaz, comendo basicamente farinha de batata doce. E quando saía muito forte, muito robusto, tinha crescido muito. Fernando, a Flávia está dando uma sugestão aqui, até para vocês se conhecerem melhor. Ela sugere que o Ednilson comente um pouco dessa relação da farinha de batata doce craô com o slow food. Fala aí, Ednilson, qual a sua história com o slow food aí, que o Fernando é da área também? Então, Fernando, a farinha de batata doce aqui, pelo menos aqui na Bahia, ela também é um produto da agricultura familiar,
O pessoal da central da Caatinga, que trabalha aquela região ali do Vale do São Francisco, que seria aqui uma região limítrofe, né, entre a Bahia e Pernambuco, eles têm essa farinha de batata doce. Eu tive agora recentemente em Juazeiro, até trouxe essa farinha de batata doce para fazer uns testes aqui na formulação de alguns bolos, alguns pães. O pão de batata doce já é típico aqui, mas a farinha de batata doce da agricultura familiar, que vem dessa herança indígena, já é algo mais recente. Ele está muito mais próximo da agricultura familiar, especialmente do pessoal dos assentamentos, né, da reforma agrária, movimento sem terra, mas, como você mesmo colocou, é uma cultura de origem indígena, né? E essa tecnologia de produção vem com os indígenas, mas aqui ela é bem forte também. É muito usado para a produção de biscoitos, bolachas, bolos, pães. E você sabe o processo, qual o processo que eles usam para secar a farinha, para fazer a farinha lá nessa região? Eu não conheço ao certo, fico te devendo isso, mas eu posso buscar essa informação com o pessoal da Central da Caatinga e posso colocar lá no grupo e pedir para que, no caso, Rodrigo ou Flávia passe para você, mas isso aqui existe e essa farinha ela é produzida na nossa região do semiárido, a farinha de batata doce. Eu estou perguntando porque, como eu falei um pouco atrás, os crioulos estão com dificuldade de produzir hoje a farinha de batata. Tá. Porque, por dois elementos aí principais que eu falei. Primeiro, porque não são todos os homens mais e já não tem tanta produção de esteiras. Porque eles tinham a época certa de fazer a farinha, né? Inclusive porque a batata doce, se ela fica na terra além do tempo de colher, ela começa a carunchar, apodrecer, aí você só vai colher ela no outro ano. Então, era uma forma de conservar a farinha, né? Em grandes cestos, que eles tinham próprio para isso, e tal. Então, coincidia com as festas que eles faziam, que dependiam de esteiras, porque tem algumas festas tradicionais que os meninos usam essas esteiras e tal. Então, eles reclamam que hoje os jovens não sabem fazer muita esteira. Alguns reclamam também, as jovens, né, as meninas jovens, acham que não quer, porque é cansativo, tem que ficar levantando toda hora, ir lá mexendo, porque senão gruda. Eu cheguei a ventilar para algumas pessoas da Embrapa, pesquisar alguma forma de melhorar, de inventar algum equipamento, criar algum equipamento que facilitasse essa obtenção da farinha de batata, senão ela pode desaparecer, né? Na verdade, vou te dizer, ela só não desapareceu entre os crioulos por causa do slow food. Os slow food, os crioulos ganharam um prêmio, inclusive eu fui à Itália com um crioulo, em Terra Madre, né? Coordenador em 2004, se não me engano. Foi mais pela recuperação das sementes, do milho, estava muito conhecido na época esse projeto, então foi premiado. Mas em seguida, eles ficaram sabendo, não me lembro como, dessa farinha e queriam essa coisa de uma fortaleza, se não me engano chamava Fortaleza, prestigiar essa farinha, que chegou a ser levada depois no Terra Madre, lá para a Europa, lá para a Itália novamente. E aí surgiu novamente essa história da farinha de batata doce por causa do slow food. Né? Mas, após isso, sempre se fala, as pessoas sempre perguntam, alguém sempre faz um pouquinho, mas não tem mais uma produção que vale a pena, entendeu? Quando alguém se interessa, vai lá, eles fazem. Você quer ver, a gente faz. Quer comprar, eu faço, mas não vira o hábito. O hábito está desaparecendo. Praticamente desapareceu. Então, mas se houver, eu acho que uma técnica mais fácil para secar, né, talvez o pessoal comece a fazer novamente. Os tempos mudam, né? Sim. Inclusive porque... Então, um intercâmbio desse aí, de informações sobre como é que faz lá, como é que faz aqui, pode ser muito útil para eles. Com certeza, inclusive porque a daqui, ela já é produzida no estilo de agroindústria. Então, ele tem a produção tradicional e o pessoal da comunidade, né, do alimento, já consegue produzi-la já empacotada a vácuo.
né, para melhorar as questões de tempo de prateleira. Eu vou depois. Ednilson Pois e não. Fernando, a Flávia levantou uma questão aqui, dá licença. Eu queria só debater rapidamente, porque ela falou assim, a Flávia falou, eu acho que muquear a batata faz diferença no sabor. Ela falou, por favor, Ednilson, se tiver esta referência. E aí eu me meti, porque como eu fiquei acompanhando o feitio de algumas comidas lá nos craôs, aí eu coloquei aqui. Eu queria a opinião, né, sua e do Fernando. Muquear a batata, ao meu ver, deixa ela mais seca e mais fácil de ser moída manualmente, né? Em função do calor do muquém, que é muito mais elevado do que de um fogão de lenha. Sem contar que no muquém você está assando ela. Então ela não está recebendo entrada de água. Agora, quando você cozinha, essa batata ela fica mais encharcada. Então ela fica mais grudenta, demora mais tempo para secar, fica mais difícil de ser quebrada e, de certa forma, a água ela acaba carreando, ao meu ver, o próprio sabor da batata. Então, aquela experiência ali que eu registrei foi uma pequena quantidade de batata que não valeria a pena, não houve tempo hábil para a gente fazer um muquém, por isso ela foi cozida. Aí eu queria a sua opinião, do Fernando, em relação a essa colocação da Flávia, e ela levantou a mão também. Então tá aí aberta aí a discussão aí para vocês três agora. Não, eu queria só colocar que eu recebi, viu, Edilson, uma amostra dessa batata doce, dessa farinha. Eu tenho ela aqui e a intenção é levar para um laboratório, né, e fazer uma análise comparativa com essa farinha do mercado, que é uma farinha moída, né? A farinha deles ela não é moída. Então, quando ela chegou aqui, ela chegou bem úmida. Então, eu terminei de dar uma secada nela, aí eu deixei ela bem seca para poder conseguir guardar. Mas eu queria voltar num ponto que vocês tocaram lá atrás. Esse pessoal da Caatinga, eles têm intenção de gerar lucro, né? Tem a questão lá nos CRAO, que eu acho que, em primeiro lugar, seria a segurança alimentar deles, né? Perfeito. Então, assim, desde essa experiência que eles tiveram de feitura dessa batata agora, dessa farinha agora, tinha 8 anos que eles não faziam isso. Né? Então, crianças que tinham 8 anos nunca tinham experimentado aquela batata doce, né? E aí o Rodrigo tem vídeos que depois, no próximo momento, em outra oficina ele vai apresentar, deles degustando a farinha, né? Então, dos mais velhos, então, aquele sabor, né, de infância, porque tem essa questão alimentar dos jovens guerreiros, como o Fernando colocou, mas tem também uma alternativa para alimentação infantil. Eles hoje têm um alto consumo de açúcar, né? Então, acredito que a gente deva pensar também por aí. Essa transferência de tecnologia, né? Como é que faz? A gente volta na questão da oficina anterior. Como é que a gente faz esse incremento na tecnologia sem perder a tradição, né? Até eu lembro do Valdivino, né? Da fala do Valdivino. Então, esse também é um desafio, né? No momento que a gente leva um outro processo, né? E é isso, passo a bola para você e fica aí a dica que eu estou com essas amostras. E se houvermos oportunidade, né, vocês tiverem uma parceria, alguém do grupo, fizer uma parceria com algum laboratório para a gente submeter, então, essa farinha a uma análise, e então a gente verificar se quimicamente, se nutricionalmente pelo processo que ela passa, ela ser mais nutritiva do que a outra, entendeu? E isso justificaria o processo, no caso. Ô, Flávia, mas você sabe por que aquela amostra que eu trouxe para você ela estava bem úmida?
É porque ela foi o produto do cozimento da batata e a gente tinha uma agenda lá para cumprir. Nos 2 dias que ela ficou submetida ao sol, não foi suficiente para ela secar. E eu, para não correr o risco de perder a amostra na mochila, ela ficou 3 dias dentro de saco plástico, que reteve mais umidade ainda. Entendeu? Eu acho que, se você quer fazer essa análise, eu penso assim, então tem que fazer ela como é tradicional. Na verdade, eu nunca tinha visto eles fazer cozido. Eu acho que ali é como o Rodrigo falou, era uma pequena quantidade, o buquém ia ficar muito pequeno, não dá, improvisaram ali, mas o tradicional é fazer ela enterrada. Eu acho que deve mudar o sabor, deve influenciar no sabor e nos qualidades nutritivas, porque uma coisa é você cozinhar e o vapor sair, outra coisa é você fechar aquilo ali, como eles fecham em terra, quando sai eu acho que os nutrientes estão mais conservados do que no cozimento. Então, eu acho sim, se quer fazer, você encomendar, eu posso te ajudar, né, de pessoa lá que tem esse contato, deles fazerem uma bem tradicional, bem feita no nuquém, tá? Uhum. Senão pode dar variação realmente. Você já tem essa aí, guarda, pode fazer com essa também, para ver, inclusive, qual é a diferença, né? Saber qual é a diferença. Agora, quando eu concordo com você, né, a preocupação da gente também de fazer essa coisa moderna, mas preservando tradições, seria na questão de equipamentos. Se tiver um equipamento ali que ajude a secar melhor, eu acho que ajuda e eles não vão rejeitar, não. Quer dizer, a substituição da esteira, É tipo uma esteira vibratória, né, Fernando? Coisa que eu penso ali, Né? Porque parece que o pessoal da Embrapa, quando eu instiguei os pesquisadores a achar uma fórmula, eles acharam, só que é ralando a batata doce, fazendo em fornos e tal, muito elaborados e tal. Não, aí é mexer na tradição, né? Aí você vai introduzir uma coisa totalmente nova. Porque eles, inclusive, tinham uma história, eles contavam para mim no passado, que os sertanejos, né, os locais lá, os regionais, ficavam muito intrigados como é que eles conseguiam fazer a farinha de batata doce. Porque, tentando imitar a farinha de mandioca, eles botavam na água para amolecer, ela não amolecia. Eles tentavam ralar, né, os regionais tentavam fazer com ela ralada, ela ficava toda melada, aí levava para torrar igual farinha, então era tipo um segredo deles isso aí, essa história de muquear para depois secar, né, que os sertanejos gostavam da farinha, compravam deles, trocavam, mas não sabiam fazer por isso. Então você introduzir uma coisa, agora é ralado, não é? Mas aí realmente é mexer na tradição. Mas quem sabe o pessoal lá da Caatinga, né, como o Ednilson falou, pode ter desenvolvido alguma técnica lá que ajude eles a retomar essa história com mais vontade. Ô, Fernando, eu queria só pedir licença e passar a palavra para a Daniela. A Sim. Daniela já está com algumas perguntas e contribuições ali acumuladas. Solta o verbo, Dani. Não quero interromper vocês, já tão bom papo aí que eu estou só aprendendo, eu quero aprender. Mas eu gostaria de saber, Fernando, como é que está essa atuação da Embrapa hoje, né, no apoio a esses povos, né, principalmente aos craôs. E uma outra questão que também me interessa bastante é saber como é que está a troca, por exemplo, nesse momento você e Edmilson estão trocando aí a batata doce, né? Mas como é que está a troca entre os distintos povos indígenas, até no movimento para criar uma resistência, uma coletividade maior? E se é que essa troca existe para além de uma região? E uma terceira questão seria a relação que você fala, bom, a Embrapa desenvolveu uma máquina X, mas aí mexe na tradição, né? Então, como é que é a relação território, terroir, né, o sagrado, a cultura e a produção alimentar? Não sei se eu fui muito complexo, se foi muita coisa junto, mas se você puder contribuir, eu agradeço. Tá. Bom,
Da primeira aí, sobre a participação da Embrapa no momento. Bom, é o seguinte, esse trabalho pioneiro dos CRAOs, que a gente participa desde o início, abriu uma porta, uma janela, digamos assim, numa Embrapa, principalmente na época, década de 90, essa história começou em 94, quando a Embrapa era 100% agronegócio, 100% fornecer materiais genéticos para grandes empresas, pegava dos indígenas lá e tal. Abriu uma janela que hoje existe na Embrapa, um setor que trabalha com os povos e comunidades tradicionais. Isso aí foi desenvolvido, vários seminários, pesquisa, IPEA, não, como é que chamava aquele alimentar? Tinha um conselho... Conselho, professor. Conselho. Conselho. E outras instâncias, eu participei de muitas dessas instâncias, dessas discussões, onde hoje a Embrapa, inclusive, tem, primeiro, na missão dela, institucional, o apoio às comunidades tradicionais, uma coisa assim que não existia antes, conseguiu colocar lá na missão institucional da empresa, que é uma empresa pública, apesar de que estão querendo privatizar também. Ela também se obriga, eu não sei se já regulamentaram isso internamente, porque aí depois vieram esses governos malucos aí, o Temer, e a coisa foi se fechando. Mas a obrigatoriedade da Embrapa fornecer sementes tradicionais a organizações da sociedade civil, tanto indígenas, tradicionais, né, de pequenos agricultores, sementes que sejam do interesse, né, eles locais, não, precisando de tal semente que foi coletado nessa região, assim, porque eles têm um acervo imenso de sementes, coletado no Brasil todo a partir da década de 60. Então, existe uma obrigatoriedade hoje, pelo menos dentro dessas políticas públicas que foram construídas, e o CRAO foi uma referência, né? Alguém que pode informar muito sobre isso é o pessoal da ABIA, né? Flávia Londres pesquisou, foi uma das grandes lutadoras para que isso se... Existe uma política, eu esqueci o nome da política, né? Que se formou nos governos do PT. Mas, enfim, hoje existem lá alguns pesquisadores, já esteve bem maior, tinha quase 30 pesquisadores agregados a esse projeto, diminuiu bastante, hoje tem ali um escritóriozinho, a Terezinha Dias, principalmente, o nome da pesquisadora que é a mais antiga nessa história e apaixonada, entusiasmada com essa história até hoje, e consegue segurar essa bandeira lá dentro da Embrapa. Agora, nesse momento, obviamente, está extremamente conturbado, como eu falei, esse governo aí falando em privatizar a empresa, enfim, a gente conhece aí, não precisa nem falar, né? Mas se recorrer, principalmente nos locais corretos, e eu posso fornecer isso aí, se vocês quiserem, esses contatos dessas pessoas que estão com essa bandeira ainda lá dentro, pode-se conseguir ainda bastante coisa. É bom saber que, né, uma coisa que eu tive que aprender, aí a Terezinha, isso, também referência, que a Embrapa é um instituto, é uma empresa de pesquisa, e não de rural, né, de extensão rural. Então, quando você tenta puxar ela para a extensão rural, ela resiste. Fala, não, peraí, isso aí não é com nós, isso aí vai na Emater, vai no sei aonde. Mas, em termos de materiais genéticos antigos, tradicionais, tem 41 centros de pesquisas no Brasil inteiro, cada um dedicado a um tipo de produto, arroz, feijão, capim, tem tudo. 41 centros e outros agregados. É um mundo imenso. Que, se realmente fosse colocado a serviço da sociedade, mais amplamente, é um grande trabalho. Agora está se fechando novamente, mas esperamos que isso mude também no futuro, né? Quanto à as trocas entre as etnias, não está havendo muita coisa no momento, não. A pandemia também andou cortando muitos deslocamentos, né? Essas feiras, estavam acontecendo muitas feiras de sementes no Brasil inteiro, em muitas etnias,
convidando umas às outras, feiras de pequenos produtores, inclusive não indígenas, andou paralisando, principalmente por causa dessa pandemia. Inclusive nessas feiras, que a gente já estava, né, contribuindo também, acontecendo em cidades, junto com aqueles jogos indígenas que eram realizados regularmente, feiras de produtos, de certa forma, industrializados também pelos indígenas, que já tinham. Então, a coisa estava se ampliando bastante. Houve uma paralisada, tanto pela pandemia quanto pelas políticas governamentais que não dão mais o mínimo apoio para esse tipo de coisa no momento, né? Então, é isso. Agora, isso que você perguntou sobre o território sagrado, como é que era? Desculpa, qual é o seu raciocínio mesmo? Essa relação do sagrado, do território, da cultura e da resistência que eles possam vir a ter, né, a novas técnicas para a soberania alimentar. Né? Porque tem toda uma relação aí de cultura, memória, o território em si, enquanto um território sagrado, né? A reprodução da cultura e a resistência, muitas vezes, não sei, não conheço, né? Os craôs, o pouco que eu conheço são as histórias do Emerson Guerra, né? Que fez doutorado aqui com a gente, mas uma certa resistência de alguns povos em relação a essa transformação da técnica, em assimilar novas técnicas exatamente por conta dessas questões do sagrado e da cultura. Você percebe isso? Como é que você vê? Como é que isso está andando? Uhum. Territorialmente, todos nós sabemos, né, que os povos indígenas têm essa ligação muito forte com a terra, principalmente porque na terra deles estão os antepassados que são cultuados. Não chega a ser cultuados, são evocados, são ocultos aos antepassados, é a principal linha religiosa dos povos indígenas, de um modo geral, é essa crença nos antepassados, principalmente os antepassados de luz, antepassados heróicos, né, míticos, que sempre que a tradição precisa ser mantida exatamente para que eles nunca deixem de vir, porque se a tradição não for mantida, eles nos abandonam, eles abandonam os povos na terra aqui, porque não estão seguindo a tradição. Por isso que eles são tão tradicionalistas, está ligado a crenças, né, muito fortes, religiosas. Território também. Agora, o que eu tenho notado, assim, o que eu noto na minha experiência é que quando a técnica, um produto está relacionado à mitologia, como eu falei no caso do paparuto, né, do porcupu, que está lá na mitologia de criação. Olha, gente, eu estou com 5% de bateria aqui, hein? Eu acho que daqui a pouco eu vou desaparecer. Estou sem o carregador. Mas, enfim, quando atinge isso aí eles têm mais resistência. Mas, de um modo geral, os povos indígenas não têm muita resistência a técnicas e tecnologias. Tanto é que estão aí absorvendo celulares, computadores, motos. O problema é quando mexe com a mitologia, com os ancestrais, né? Agora, o que eles resistem, de fato, é ao capitalismo, ao lucro. Eu nunca vi um indígena comerciante, graças a Deus. Um comércio, vou montar um comércio para ganhar dinheiro dos meus parentes aqui. Tudo é distribuído pelos parentes. Mesmo se ele montar, coitado, daí uma semana ele está destruído, porque os parentes vão cobrar, porque ele vai ter muita coisa, e os parentes vão lá buscar, né? Quem tem direito a receber aquilo que ele tem, porque ele também tem direito de receber o que outros têm. Então, não se abrem para o capitalismo, de ficar tendo lucro em cima uns dos outros. E isso sim. Agora, quanto a tecnologias, eu não acho eles estão lá em cima. Aqui, não é? É do celular. Bom, gente, eu acho que vai. Peraí, só um pouquinho. 2%. É celular. Celular. Tá. Peraí. Entendeu? Obrigada, Fernando. Mas, enfim, espero ter conseguido responder. Espero que a Simone ache logo aqui também
para a gente não desaparecer de vez. Se eu desaparecer, foi um prazer aí falar com todo mundo. Mas a gente tá se encaminhando para o fechamento. Uhum. Queria saber se alguém tem alguma contribuição. Geralmente, Francisca Marta, perdão, ela sempre dá um fechamento aprofundado. E ela está muito quieta hoje, né, Francisca? Você tem alguma contribuição ou qualquer um do grupo? Aí, ó, em cima da hora. Vou embora. Não, é porque o papo estava muito bom. Não era porque estava quieta, não, porque estava muito bom. Né? Muito bom mesmo. E uma questão que a Flávia colocou em relação à questão... Eu sou do CONSEA, né? Então, tem uma equipe da Universidade Federal que a gente pode entrar com esse pedido, né? Do laboratório da Universidade Federal do Ceará para ver essa questão, né? Porque a gente está sabendo que, em termos da tradição, em termos da luta dos povos indígenas, hoje o país está complicado, né? É uma política voltada para destruir, não é só eles não, a agricultura familiar também, né? Então, é uma luta permanente. Mas eu tenho certeza que, em termos disso aí, Flávia, você pode passar para o meu e-mail o pedido e eu levo para a reunião do CONSEA, tá bom? Porque tem a equipe da universidade da qual faço parte de uma comissão e aí a gente apresenta, né, para ver essa questão, tá bom? Pode Quero deixar. saudar, porque eu estou vendo também aqui a dona Socorro de Divinópolis, minha amiga, vamos estar reunidas segunda-feira, né, dona Socorro? A Andresa, que o nome dela é Maria de Fátima, mas eu não sei nem quem é Maria de Fátima, é Andresa. Ela está rindo, da Barra da Aroeira, né? Andresa, eu vou estar no Jalapão dia 5 a 7, Andresa, né? Eu Então, estou querendo saber o que a Socorro faz. a Socorro de Divinópolis, olha, dona Socorro, fala aí, minha senhora. O que a Socorro Ela é faz das de mulheres agroextrativistas, dá para cantar, mas fala aí, dona Socorro. De Um tudo abraço um a pouquinho, todos. minha filha. De tudo um pouquinho, ó. Você Desde a faz farinha do conserva, piqui. Socorro? Sim, desde a farinha do piqui, desde do óleo. Menina, uma série de coisinhas, viu? Então vamos conversar, viu? Vamos. Viu, Edmilson? Olha, tá aí, a gente aprender com ela aí. Com certeza, com certeza. Quando vocês estavam falando sobre a questão das tecnologias para a obtenção da farinha de batata doce, só lembrando que assim, batata doce, cenoura, beterraba, a própria mandioca são raízes tuberosas, né? Não são tubérculos como a batata inglesa. E aí eles têm uma atividade de água, ou uma quantidade de água muito grande. O processo de secagem ele tem que ser tão rápido que permita a evaporação, mas tem que ser tão lento que impeça a destruição das cadeias, porque senão ele vai desconfigurar completamente e essa farinha vai ficar com sabor rançoso, vai ficar amarga, vai ficar com a coloração indevida, e aí é que está todo o saber ancestral, né? Você saber a temperatura correta para fazer essa secagem. Temperatura versus tempo. Nossos povos indígenas dão show nesse aspecto, né? Eu vou procurar ver com o pessoal aqui da Central da Caatinga como é que é feita essa produção no modelo da agroindústria e no modelo tradicional, Flávia, e passo isso para ti. E quanto à questão de laboratório, além do que Francisca falou aí da Universidade Federal do Ceará, eu tenho contatos aqui com os amigos da Universidade Federal do Recôncavo Baiano. E lá a gente tem um laboratório em ciência dos alimentos que pode também, uma vez essas amostras estando aqui, eu ver com eles para a gente fazer essas análises de caracterização nutricional, centesimal e tudo mais dessa farinha. Então a gente está muito bem assessorado. Então tá tudo certo. Valdivino também está calado. O Darcy, a Miriam. Darcy e o Valdivino estão escondendo o jogo, hein? Não, rapaz, eu não estou escondendo o jogo, não, porque vocês falaram tantas delícias aí que me deu água na boca, rapaz, esse beiju, em paçoca de gergelim, inclusive eu estou com o meu aqui, ó, esse aqui é gergelim, ó.
Ó, Ó, entendeu? Contar. faz a paçoca depois com a mandioca e com rapadura. Gente, nós estamos bem, foi muito bom o Pega bem encontro, a Fernando. rapadura, a farinha da mandioca, tudo isso a gente tem. Fica uma delícia. Valdivino agora está com a palavra, hein? Provocaram ele. Ah, eu fiquei satisfeito, né? Fiquei satisfeito. Por isso que eu não fiz tanta pergunta, porque não participei igual na semana passada, porque eu fiquei satisfeito com tudo e ficou bem esclarecido, né? Mas eu queria só dar um adendozinho no que o Fernando falou sobre a questão da pandemia ter parado muita coisa, né? A gente estava numa discussão boa na articulação tocante de agroecologia, a ATA, onde a gente estava valorizando as comunidades tradicionais. Em 2014, nós tivemos o primeiro encontro Tocantinense de Agroecologia, que foi aqui na comunidade Matinha, né? Aí depois, aí nós tivemos lá em Tocantinópolis, né, lá nos indígenas, aí fomos para um reassentamento lá em Palmas, né? E aí depois fomos para as quebradeiras de coco, no assentamento lá no Bico do Papagaio, e agora, no ano passado, né, era para ser nos Caô, no Itacajá. Aí até que aconteceu uma coisa interessante, que o pessoal do Bico, lá do assentamento lá, tinha a semente do arroz, aí passou para eles plantaram esse arroz e colheu o que era para a gente comer lá, né? Aí não foi possível ter o encontro, aí eles dividiram entre eles lá a colheita que foi feita, que era para ser no encontro. Então, ano passado o encontro foi online, esse ano também vai ser, né? E a gente quer estar resgatando novamente essa questão aí das comunidades tradicionais com esse encontro Tocantinense de Agroecologia. Mas estamos aí, estamos na ativa aí, né? Sempre com algumas reuniões online, alguma coisa, para não deixar a peteca cair, né? Mas tudo bem, fiquei muito satisfeito com mais essa aula hoje, né? Desse curso, e Deus abençoando, vamos vencer juntos, né? Isso aí. Com Isso aí, certeza, Valdivino. meu amigo. Então, só pegando um gancho na fala do Valdivino, como eu tinha falado antes, na semana que vem, a gente torce para que a internet lá nas duas aldeias Craô esteja funcionando, mas eu, por salvaguarda, vou preparar um material com o depoimento das palestrantes, caso elas não consigam, né? E aí a gente vai aprofundar sobre a questão da importância da produção e conservação da farinha de batata doce como fonte de saúde e cultura da etnia Craô. O que elas me relataram é que atualmente eles só estão usando a farinha de batata doce para um procedimento que eles chamam de resguardo. Eu acho que é quando a criança nasce e ela tem aquele período inicial ali dos 3 primeiros meses para poder pegar corpo, né? Então é isso. Então, eu queria aproveitar que a gente já está fechando. Se alguém quiser comentar alguma coisa, fica à vontade. Mas eu queria saber de vocês, quem daqui que está no grupo, que se interessaria em fazer um laboratório de troca, né? Onde a gente possa trocar receita, né? Grosseiramente falando, né? Eu posso oferecer o que eu sei fazer, né? Que é a questão da desidratação de alimento em várias formas, vários produtos, né? E queria saber aqui de vocês quem se interessa em fazer, porque a gente pode tirar um dia, uma oficina, para a gente planejar, né? E a gente trocar essas experiências sobre a conservação de alimentos. Passo para quem quiser. Simone Moura está na área? A Simone ela me prestou o celular, né? Estou usando dela, mas é possível que ela venha. Quer falar com ela? Não é que eu vi o nome dela aqui, achei que ela tinha entrado além de você. Uhum.
Flavinha, eu poderia ser aprovadora oficial, porque é a única coisa que eu posso colaborar nesse laboratório de trocas aí. Como provadora, adoraria. Eita, se pudesse, reunia todo mundo lá no Valdivino. Seria um prazer conhecer todos vocês. Sejam bem-vindos. Aí nós vamos conhecer a comida primitiva do Homem das Cavernas. Valdivino, você não provoca nós, Valdivino. Oi. Olha que nós estamos juntos. Deixei meu celular aqui pro Fernando. Pode vir, Simone. seja bem-vindo. A moça da culinária de identidade apareceu. Eu tava ali comendo piqui, gente. Tá dentro do... Falar em pequi, vocês sabiam que aqui tem em Palmas tem pizza de pequi? Mas o que é pra que eu aqui? Não sei, o Rodrigo falou. Não, eu acho que você vai finalizar. Simone, acho que o Rodrigo ficou com saudade de você. Amanhã a gente tá junto. Amanhã a gente tá junto no roteiro. Eu tô ali na produção ali do roteiro amanhã cedinho, né? Gente, boa noite para todo mundo. Boa noite. Boa noite. Continue seu Boa noite, pique. Simone. Então falou, gente. Me despedindo também. Espero que... Então, pessoal, ninguém Oi, topa. Fernando. De Nilson. Farinha de copioba. Fica aberto o convite. Viu, Socorro, Miriam, Valdivino. Flávio, Eu vou acompanhar no grupo aqui. Vou acompanhar no grupo porque a minha agenda tá cheia, né? Diz que o roceiro não tem muita agenda, mas é saindo uma coisa e entrando noutra, né? Então, eu vou ver no grupo o horário que vai ser para ver se eu dou conta de participar, beleza? Mas seria no mesmo dia, numa quarta-feira. A gente não ocuparia outro dia, não. Vamos conversando no grupo. Tudo bem. Flávia, Tudo bem. Eu tenho Pelo menos o meu biofertilizante aqui, eu tenho condição de estar trocando as receitas. Oh, maravilha. Eu tô sem condições Acho que essa pauta que a Flávia sugeriu seria ideal para a semana que vem, mesmo com a presença das meninas que era hoje. Pronto. Ó, eu não tenho condições aqui no momento, porque a gente está finalizando a reforma na casa, de fazer alguma oficina na cozinha. Mas talvez mais à frente, agora no final do mês, a gente está indo para participar de uma oficina ali no lado da Central da Caatinga, lá em Juazeiro, né? Falando sobre os métodos inovadores para a conservação de vegetais. E aí eu estou levando para essa oficina relishes e chutneys, porque lá é uma produção de frutas. Então, como produzir relishes e chutneys, e isso tanto para a veia do empreendedorismo, como uma alternativa para a conservação de vegetais, e uma alternativa também para o serviço nos pratos, especialmente das proteínas que são típicas de lá, carne de bode, surubim, tilápia. Como isso ainda vai ser para o dia 1º de outubro, daqui até lá, como a gente vai estar com uma estrutura melhor, prometo gravar e mandar esse material para vocês. Esse aí eu já garanto. Eu pensei numa coisa menos né, de produção, assim, da gente conversar mesmo sobre os hábitos. Né? Porque aqui tem muitos mestres, né? Então a gente conversar e trocar sobre os fermentados, né? Sobre os desidratados, né? Como que a gente pode fazer, tem a questão da salga dos vegetais, enfim, as paçocas, né? Então temos material. Eu acho que, né, seria nesse sentido, sem eu ocupar posso também ninguém. passar algumas garrafadas. O bom também, Valdivino. Tem um trabalho muito legal da Embrapa, que é na área de desidratadores de frutas, feitos com a metodologia um pouco mais artesanal, caixa de isopor, arames, e ele tem sido muito usado, né, especialmente na agricultura familiar, agricultores de baixa renda, para que eles possam ter um negócio alternativo. E a gente tem um trabalho que foi desenvolvido por um amigo, aluno também,
né? E esse trabalho eu tenho gravado. Eu posso mostrar para vocês uma gravação de 7 minutos que a gente apresentou num seminário aqui do Senac. Então, vale a pena para vocês conhecerem. Bem interessante também. Então, tem material. Eu posso contribuir também, viu? Conte comigo. Eu preciso desse material, inclusive, porque eu estou dando assessoria para uma associação lá do Jalapão, chamada KPPM. E eles agora estão no processo, são 6 famílias envolvidas no projeto, e eles estão no processo de construir, né, um desidratador. Né? Então, tem que ser de baixo custo mesmo. Se você puder mandar, a gente passar para a gente, eu super agradeço. Tranquilo. E esse é de baixíssimo custo. Ele tem um elétrico, com a instalação mais simples, e tem um que é só movido a energia solar. Perfeito. Então é isso, né, gente? Fica aberto o convite aí também para outros, né? E ao longo do curso, eu acho que essa troca vai acabar acontecendo, né? Então, Néia, bem-vinda, tá? Fica super à vontade para trazer também o seu conhecimento. Então é isso, gente. Vou passar para o Rodrigo. Uma boa noite para todo mundo. Forte abraço. Então, a gente e vai até quarta. Até quarta que vem. Essa pauta que a Flávia sugeriu, acho que já foi, né, aprovada por todos. Está todo mundo aqui ávido para trocar receitas na prática, né? E aí a gente encerra essa noite super agradável aqui, com uma musiquinha de fundo, desejando a todo mundo uma ótima semana de tranquilidade, paz, saúde e fartura na mesa. Muito bem, gente. Boa noite a todos. Forte abraço. Boa noite. Um abraço. Boa noite, boa noite. Foi Fernando, muito bom. obrigada.